O assunto que nos traz é extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, itens 6 e 7, que trata das causas das misérias humanas, que são muitas no nosso planeta. O nosso objetivo é fazer com que todos compreendam o porquê de tanta miséria no planeta Terra, o planeta que nos recebe aqui, que nos acolhe. E para que a gente possa ter uma ideia bem clara disso, é preciso primeiro que a gente observe o contexto do planeta Terra no conjunto todo do universo. É preciso que a gente tenha essa visão bem clara, porque hoje, 2000 anos depois de Jesus, a gente já tem uma visão bem clara do tamanho, da imensidade, do infinita, né, do universo, mas a gente não para pensar sobre isso. A gente está aqui naquele burburinho aí do dia a dia e ninguém para à noite para ficar olhando para o céu, imaginando a grandiosidade daquilo tudo. Então é importante que a gente faça que se tenha essa ordem de grandeza aí para ver como a Terra é pequena nesse infinito aí do espaço. O universo todo é composto de galáxias. Acho que eu vou falar o que todo mundo já sabe, mas é importante a gente ouvir isso tudo. Galáxias são conjuntos de estrelas, e cada estrela centro de um sistema solar, e a nossa galáxia se chama Via Láctea. Dizem os astrônomos que tem cerca de 170 bilhões de galáxias no universo. Olha só que número infinitamente grande. E eu penso até que seja mais. À medida em que é infinito, né, o universo é infinito, então evidentemente que não tem um número limitado, não tem limite. Enquanto houver espaço, está tendo ali aquela série de galáxias que são conglomerados de estrelas que são sistemas solares. Então, a nossa Via Láctea tem cerca de 100 bilhões de estrelas, 100 bilhões de sóis. E o nosso é umzinho muito comum, não tem nada de diferente, não tem nada de especial, não é dos maiores, é uma estrela bem normal. Simplesmente ela tem 1.300.000 vezes, é maior do que a Terra, 1.300.000 vezes. Então o Sol, a nossa estrela, é muito maior do que o planeta Terra, o nosso planeta. Então dá para a gente ter uma noção aí do que ele seja. Se a gente imaginar o Sol mais ou menos do tamanho de uma bola de futebol, a Terra do lado seria mais ou menos menor do que uma bolinha de gude. Quer dizer, quase que um pontinho ali do lado do Sol, para a gente ter uma ideia da grandeza do Sol em relação à Terra. Por outro lado, na Via Láctea, que é a nossa galáxia, tem muitas outras estrelas bem maiores do que o Sol, muito maiores. Nós temos, por exemplo, Sírius, que é uma estrela que é vista aqui a olho nu, que é muito maior do que o Sol. Depois nós temos Pólux, tem várias. E se a gente colocar essas outras estrelas, que são maiores do que o Sol, do lado do Sol, nós vamos ter essa mesma proporcionalidade que tem entre o Sol e a Terra. Se colocarmos Pólux do tamanho de uma bola de futebol, o Sol vai ser do tamanho de uma bolinha de gude. A Terra, nessas alturas, já está quase que sumindo. Se pegarmos Antares é uma das maiores estrelas da Via Láctea, aqui da nossa galáxia. Colocando Antares do tamanho de uma bola de futebol, Pólux fica bolinha de gude, o Sol, um pontinho de nada, a Terra você já não vê mais, sumiu. Ela simplesmente, você não vê mais a olho nu. Então a Terra realmente é muito pequena. Ela, estatisticamente, a gente podia desprezar, porque a estatística desconsidera tudo que tende para zero, por ser insignificante. A estatística, nos estudos que ela realiza, não considera. Então a estatística desconsideraria a Terra como
um astro, um planeta, de tão pequeno que é. Então, e eu estou falando da nossa galáxia, tem muitas outras, devem ter estrelas muito maiores. A distância entre o Sol e a Terra é de 150 milhões de quilômetros. A gente até isso aí, num primeiro momento assim, não representa muito, que a gente não... 150 milhões de quilômetros, a gente sabe que é muito, que é uma distância enorme, mas não tem uma visão bem clara do que aquilo, do que seja, né? A Terra, ela tem de perímetro, ou circunferência, 40 mil quilômetros. Não é muito. 40 mil quilômetros você consegue dar a volta caminhando, a volta na Terra. O Brasil, por exemplo, tem, do Oiapoque ao Chuí, tem 5.500 quilômetros, mais ou menos. Não é muita coisa. Daqui a Salvador tem 1.500, a Porto Alegre outro tanto, daqui a Recife uns 2.000 e poucos, o Brasil todo 5.000 e pouco, a Terra toda 40 mil, e daqui ao Sol 1.500.000 quilômetros. É muita coisa. Melhor, 1.500.000, não, 150 milhões de quilômetros. Então é uma distância incrível. E tem, aí que a gente para pensar, tem sóis ou estrelas maiores do que essa distância entre a Terra e o Sol. A maior que foi, que os astrônomos conseguiram calcular o tamanho dela até hoje, o diâmetro dessa estrela é 9 vezes a distância entre a Terra e o Sol, ou seja, 9 vezes 150 milhões de quilômetros. Uma coisa assim, que a gente tem que parar por aí, porque a nossa mente não consegue avaliar esse tipo de distância. Bom, então, com isso a gente percebe perfeitamente que a Terra é muito pequena. É um planetinha que pode ser desconsiderado no universo. Em compensação, para nós que vivemos aqui, que dependemos desse planeta, para nós ela é imensa. A Terra é uma coisa muito grande. A maioria de nós não conhece o Brasil todo, por exemplo, o nosso país. A gente conhece alguns pontos aí, algumas capitais mais importantes, mas não se pode dizer que conhecemos o Brasil todo. O mundo, então, nem se fala. Aquela parte mais do outro lado, lá da Ásia, quase não se conhece. O máximo Estados Unidos, Europa Ocidental. Então, para nós, essa história de, mas é muito pequena, então por que eu fui nascer aqui? Isso aí, para a gente que está encarnado aqui, isso não vale esse tipo de pensamento. Para nós, isso aqui é tudo que existe. É como os antigos achavam que a Terra era o centro do universo, só existia a vida aqui, o Sol era muito menor do que a Terra, era uma bolinha lá no céu que girava em torno do Sol, não era assim que os antigos pensavam. Então nós, sabendo hoje em dia dessa grandeza toda do universo, mesmo sabendo, a gente não deve levar em consideração. Vamos desconsiderar essa grandiosidade toda e vamos nos ater ao que nos interessa, que é o que está aqui à nossa disposição para a gente poder, dentro desse contexto do nosso planeta, trabalharmos para tentarmos crescer espiritualmente. Nós estamos aqui na Terra, não é fazer da Terra um oba-oba, a Terra decididamente não é um parque de diversões para a gente curtir, aproveitar, não é. Ela está aqui e nós estamos encarnados nela, não por acaso, estamos aqui para aproveitar mais essa oportunidade que nós estamos tendo, mais uma encarnação que o Pai nos propiciou, para tentarmos fazer o que a gente não vem fazendo em várias outras lá atrás. Só por isso. Ele é tão bom que vai lá de novo e vê se agora, dessa vez, você acerta, porque você não está indo bem. Nós estamos, então, num planeta pequeno, como nós já vimos, quase que insignificante, moralmente não é muito atrasado ainda, não é um planeta muito desenvolvido,
numa gradação de 1 a 5, ele está em segundo lugar, quer dizer, não estamos nem na metade do caminho ainda. Kardec, através dos espíritos, através de Kardec, didaticamente, é verdade, nos colocaram, classificaram os mundos em 5 gradações. Eles acharam por bem que esse número podia ser 10, podia ser 15, 20, podia ser 3, por exemplo, mundos atrasados, ou primitivos, mundos perfeitos, muito adiantados, e mundos intermediários. Seria uma outra classificação. Se eles acharam que 5 era um número adequado, então vamos ficar com a classificação que os espíritos nos deram, e chamaram de mundos primitivos os mais atrasados. Basicamente, que nós, graças a Deus, já passamos por isso. Quer dizer, estamos atrasados ainda para chegar no 5º, mas já saímos do pior de todos, que é o que são mundos primitivos, que são basicamente mundos onde o instinto quase que 100% é instintivo. A parte moral ainda não tem quase nada de desenvolvido moralmente. É instinto puro. Nós já passamos por essa fase e estamos num mundo de provas e expiações, em transição já para a terceira gradação, que são mundos de regeneração, ou há quem chame de mundos transitórios, que seria um mundo bem intermediário, é o terceiro, bem no meio. Para o 4, que seria mundos ditosos ou felizes, e que aí ainda existe o mal, mas muito pouco. O bem já sobrepuja o mal, e nos mundos ditosos ou felizes, que é a mesma coisa. E por fim, um dia nós vamos chegar lá, os mundos ditos divinais, ou angelicais, ou celestiais, são os mundos perfeitos, onde estão espíritos puros. O mal é algo totalmente do passado, não existe mais. E esses mundos, os espíritos puros, são como Jesus. Imaginem mundos onde todas as pessoas ali, os espíritos, né, seriam do mesmo nível de Jesus. Quer dizer, e nós vamos chegar lá. Segundo nos sinalizam aí os espíritos, um dia nós seremos espíritos puros, perfeitos, só luz. E evidentemente a parte física já não existe mais há muito tempo, seremos só uma espécie de energia. Essa caminhada, parte já foi feita, já ficou para trás, mas falta muito ainda. Isso aí depende só de nós, ser mais longa ou mais curta. A gente tanto pode fazê-la com que seja mais rápida, como alguns espíritos conseguiram, né? como Joana de Ângeles, Teresa d'Ávila, Maria de Magdala, o nosso querido Francisco de Assis, Chico Xavier, também são espíritos que conseguiram avançar muito em pouco tempo, ou pelo menos num tempo bem menor do que nós, que estamos marcando passo ao longo dos séculos, dos anos. Aí a gente reencarna, nasce, cresce, fica adulto, desencarna, e praticamente não acontece nada de melhoria. Um pouco sempre avançamos, sim. A gente está sempre progredindo, mas muito lentamente. E muito muito por desconhecimento. É claro que a gente tem lá no nosso íntimo, nós temos nas placas profundas do perispírito, está gravado todo o nosso passado. A gente tem nos é sinalizado essas coisas todas. À noite, em desdobramento, por exemplo, quando todas as noites nós saímos do corpo, desdobramos, e vamos para onde? Vamos aonde o pensamento nos leva, né? E nessas ocasiões, se formos levados para lugares de luz, isso nos ajuda muito. A gente vai trabalhar lá, vai estudar,
E vai receber esclarecimentos também, que no dia seguinte, quando a gente acordar, vai ter uma noção daquilo tudo. Então, a gente, enfim, temos que aproveitar o aqui e agora, essa bênção de estarmos encarnados, porque é aqui que é a chance maior de progresso espiritual, enquanto estamos encarnados. Do lado de lá também a gente pode evoluir, mas se pudéssemos só evoluir lá, não haveria razão de existir a reencarnação. A gente erraríamos aqui e acertaríamos as contas do lado de lá, ficaria muito mais fácil. Mas não é assim. A gente nasce aqui, reencarna, o véu do esquecimento encobre tudo, não lembramos de mais nada, e é como se estivesse começando do zero. Só não é por aquilo que eu já falei. A gente tem no nosso íntimo a lei de Deus, está gravada na nossa consciência, então a gente tem se a gente souber usar a intuição, se o homem soubesse usar a sua intuição, fatalmente seria muito mais feliz. A gente tem muitas intuições, mas não atenta para isso, não liga, não dá bola, acha que foi um pensamento qualquer e não segue a intuição. E muitas vezes quebramos a cara por causa disso. Então, vamos aproveitar bem essa oportunidade que nós temos aqui. Os mundos, nós já falamos da gradação que eles têm. No Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem que eles colocam a Terra, dão como exemplo a Terra como sendo um hospital, ou uma penitenciária, ou um subúrbio, e ele conclui dizendo que é tudo isso ao mesmo tempo. Ou seja, nós estamos num local de muito atrasado. Quem é que vai para o hospital? Pessoas doentes. Quem é que vai para as penitenciárias? Pessoas que transgrediram a lei, aliás, a lei dos homens. Ok, são presos. O ambiente é péssimo nesses locais. Ele fala também de subúrbio, porque subúrbio, ele quer dizer com isso, é um exemplo que ele dá, ele quer dizer que você, por exemplo, o Rio de Janeiro, é uma grande cidade de milhões de habitantes, você, um vilarejozinho lá na raiz da serra, por exemplo, com pessoas lá muito humildes, muito pobres, muitos analfabetos, não tem escola. Então, isso é a Terra, seria a Terra em relação ao universo. Ele até diz que não se pode fazer uma pesquisa num local como esse e dizer que aquilo ali representa a cidade do Rio de Janeiro. Não, aquilo é uma pequena vila, um subúrbio. Então, a Terra seria esse subúrbio, seria um hospital, seria uma penitenciária. Ele chama também de uma região malsã, ou seja, um lugar realmente muito atrasado. E que quem está no hospital, baixado, por exemplo, o que mais ele deseja na vida é ficar bom e ter alta, e poder sair. O preso, a mesma coisa. O pessoal lá do vilarejo gostaria de sair de lá e ir para o asfalto, né, para a cidade grande. E, considerando tudo uma região malsã, sair daquilo e ir para um lugar melhor, mais saudável. E somos nós. O dia que a gente estiver em condições de sair da Terra, porque já estaremos num patamar mais elevado, sairemos e iremos para planetas mais evoluídos, que são muitos. Por essa imensidão que nós falamos no começo da nossa conversa, a imensidão do universo, dá para ver que os mundos, a pluralidade dos mundos é muito grande. É muito grande e em todos eles, segundo os Espíritos, existe, vamos dizer assim, existe vida, existe humanos, por exemplo. Humanos não somos só nós aqui na Terra. Todo ser, como está no nosso livro aí, todo ser dotado de razão é da raça humana. Então a raça humana habita o universo todo, esses mundos todos, em diferentes níveis de desenvolvimento.
intelectual e moral. Então, os dois são importantes. Não adianta só a gente evoluir moralmente e materialmente ou intelectualmente ficarmos para trás. Por isso que Kardec nos dizia que precisamos, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, precisamos estudar, a gente tem que ter conhecimento do Evangelho de Jesus todo, e aí é importante a gente ler não só a codificação, os nossos livros aqui, mas também ter conhecimento do Evangelho propriamente dito, do Novo Testamento. É importante que se leia Marcos, Mateus, João, o Evangelho todo, as epístolas de Paulo, que são maravilhosas. Então, toda essa parte do Novo Testamento é importante que a gente tenha conhecimento. E também do Pentateuco, que são os 5 livros aí do Espiritismo, que a gente precisa ler. Depois vamos ler, depois disso tudo feito, aí sim a gente pode se ater a romances espíritas. A literatura é muito vasta, né, na nossa doutrina. Bem, e aí o fato da gente estar já vimos aí o planeta e nós estamos aqui, é a nossa realidade, nós temos que partir desse princípio, estamos aqui, então é isso que nós vamos usar para nos melhorarmos. E o que acontece com a gente aqui, basicamente, no nosso planeta? Acaba que a gente sofre muito. É um planeta onde, ainda de provas e expiações, é um planeta onde o mal sobrepuja o bem. Então nós estamos num meio onde o mal predomina. Se é um local que o mal predomina, o que a gente pode esperar da vida, na interação com pessoas? A gente vai ter problema e vai vir o sofrimento, não tem como ser diferente, porque fica aquela competição, as pessoas, aí vem aqueles vícios todos, principalmente egoísmo e orgulho, que são as mazelas da humanidade, são os piores que podem ter. Atrás desses dois vem a filharada toda deles, né? Ódio, ciúme, vaidade, presunção, isso tudo é por causa do egoísmo e do orgulho. Por causa dessas duas coisas, o egoísmo, então, é uma coisa horrorosa. A gente precisa combater com veemência. São inimigos que nós temos conosco. Tem um diálogo do Krishna, por exemplo, com um discípulo dele, Arjuna, que Krishna fala para o Arjuna, olha, você tem que... Ele estava se preparando para ser o futuro rei, né? esse príncipe. E o Krishna ensinando a ele, você tem que se preparar porque você tem muitos inimigos. Aí o Arjuna, o discípulo, levou um susto e falou, pô, eu tenho inimigos? Aí tem muitos. Aí ele falou, pô, mas eu desconheço que tem inimigos, eu não sei, eu não sabia disso, para mim é novidade, quem são esses meus inimigos? Aí Krishna diz para ele, olha, são teus familiares, teus parentes, teus irmãos, teus tios, teus primos, moram com você. E se você não eliminá-los todos, você nunca ascenderá a lugar nenhum, porque você, com esses inimigos, você não conseguirá. Aí ele entra em desespero, pô, vou ter que brigar, guerrear com os meus familiares, pais, irmãos, filhos, não é? Aonde vai se travar essa batalha? Pelo amor de Deus, eu não tenho condições de fazer isso. Aí o Krishna falou para ele, essa batalha você vai travar no nível da tua consciência, porque esses inimigos, teus irmãos, pais, e primos, etc., são os vícios, é o egoísmo, o orgulho. Aí citou aquela série de vícios que realmente ele quer dizer, foi no sentido figurado, mas eles estão dentro de nós. O orgulho, o egoísmo é uma coisa horrorosa, está dentro de nós, e por conta deles, a hora que mexeu com você já na mesma hora, na lata responde, não aceita,
porque o seu orgulho, o seu egoísmo foram violados e por conta disso fica esse meio que nós vivemos muito conturbado. E vem o sofrimento, não tem como não vir. É uma coisa, é um vizinho que bota o carro na sua vaga, no trânsito, numa fila de banco, um bate-boca. Toda hora nós estamos sendo testados, provados, e temos que superar isso tudo. É muito difícil fazer tudo aquilo que, teoricamente, é fácil. Ficar numa boa, não esquentar a cabeça, falando assim, parece muito simples. Na prática não é. Não é difícil. Então, o que Jesus nos ensinou, o Evangelho de Jesus é muito simples. E teoricamente muito fácil, é só fazer aquilo, dar outra face, quando alguém acertar a direita, da esquerda. Na prática a gente sabe que é difícil, porque não somos só nós que temos que evoluir, são todos aqueles que convivem conosco. A gente está interagindo, não adianta ir para o alto de uma montanha aí e ficar lá em oração o tempo todo, porque aí você também não vai, você precisa interagir com os outros. E você só vai ser feliz quando os outros, os teus vizinhos e todo mundo for também. Então, nós temos que trabalhar para que todos, que a humanidade toda evolua. E alguém tem que ceder, alguém tem que começar. Por exemplo, Romeu e Julieta, aquela briga de famílias, um matava o outro e tal. Enquanto um não parar com isso, a coisa não vai parar nunca. Então, nós que temos um pouco mais de conhecimento, porque a gente estuda aí, e o Espiritismo é uma bênção para todos nós, ele nos traz de forma muito clara que a gente precisa ter esse discernimento para sermos mais tolerantes, por exemplo, quando recebemos uma ofensa, deixar para lá, conta até 10 e vai embora, não responde. Não é fácil, mas a gente sabendo que isso aqui tudo, esse burburinho aí do dia a dia, essa confusão das grandes cidades, no interior até que a vida, eu acho que ser espírita numa cidadezinha do interior, acho que deve ser muito fácil. Ali todo mundo, bom dia, fulano, conhece todo mundo pelo nome, todo mundo calmo, indo a pé para o trabalho, é mais fácil. Uma cidade grande é muito difícil, a competição é tudo difícil nessa confusão aí das grandes cidades. Mas alguém tem que começar a dar o exemplo, a não responder uma agressão, porque não tem nada melhor do que o exemplo. Não adianta só falar, não adianta, tem que ir na prática. O teu jeito de proceder, de agir, é que os outros estão vendo, e isso aí fala mais alto do que qualquer palavra, do que qualquer discurso, do que qualquer outra coisa. Então, a gente tem que ter um procedimento que dê exemplo a todos, e sermos tolerantes, aceitar essas ofensas todas aí, perdoar as ofensas, amar os inimigos. Olha que coisa difícil que Jesus trouxe. Jesus trouxe 3 novidades muito marcantes. Amar a Deus sobre todas as coisas, já tinha lá no Velho Testamento, é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Ele deu muita ênfase a isso, mas é uma variação do primeiro, também já existia. As 3 novidades básicas que ele trouxe, a primeira é que Deus é Pai. Até então Deus era muito impiedoso, rigoroso demais, linha dura, castigava, punia. Ele trouxe essa percepção de Deus como Pai. Pai não é vingativo, não é rancoroso, não tem nada disso. Então foi uma grande novidade que ele trouxe. A outra foi perdão às ofensas, que naquela época não fazia sentido você perdoar alguém que fez alguma coisa muito grave com você, mas ele mandou perdoar as ofensas. E trouxe uma terceira, então mais difícil ainda para nós, que é amar os inimigos. Olha só que coisa mais complicada, amar os inimigos. Mas a gente conhecendo a doutrina e desvalorizando essa nossa passagem, isso aqui é uma passagem pela Terra. Então, a gente consegue fazer com que
consegue relevar muita coisa. Daqui a pouco já vai passar. Por pior que seja a coisa que esteja nos acontecendo, a gente tem que ter em mente o seguinte: vai passar. Daqui a pouco, isso aí já não... E daqui a pouco a gente não está mais aqui. Então não tem por que a gente ficar se apegando à matéria. Mas ninguém está dizendo que é fácil, mas a gente precisa ter isso em mente. Todo dia, toda hora, sempre em oração, pedir esse tipo de coisa, essa tolerância para se resignar com as coisas. O sofrimento é uma coisa que nos incomoda muito, a dor e sofrimento. O ser humano não consegue entender por que está sofrendo. Dor e sofrimento podem ser sinônimos, são sinônimos na língua portuguesa. Mas a gente pode dar uma pequena diferença aí nessas duas coisas. Vamos chamar a dor daquela dor mais física. E o sofrimento uma coisa mais moral. Então, por exemplo, se você bota a mão numa chapa quente, você tira instintivamente e vai doer. A gente até costuma dizer que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É justamente por causa disso. Você queimou a mão, não tem jeito, vai doer. Vai botar a mão na água gelada lá, vai botar clara de ovo, que é um santo remédio, né, para queimadura. Bom, isso é uma dor física. A dor moral é aquela da perda de um ente querido, por exemplo. É uma dor, é um sofrimento, né? Mas que ele é opcional. Por que nós espíritas costumamos dizer que o sofrimento é opcional? Porque a gente pode sofrer mais ou menos. A gente pode se resignar com alguma coisa muito ruim que aconteceu com a gente, ou não, ou se revoltar e achar aquilo, porque Deus não é justo, e aí se revolta contra Deus, aí piora mais as coisas ainda. Então, ele é opcional por causa disso. Você pode aceitá-lo de uma maneira um pouco mais branda, para não sofrer tanto. E aí você realmente não sofre tanto se você conseguir ter esse tipo de pensamento, e para isso você tem que ter conhecimento, que nós estamos aqui de passagem, e mais importante de tudo, saber que não é por acaso que aquele sofrimento veio. Então, sempre que a dor nos visita, a dor ou o sofrimento, quando eu falo de um, é os dois, física ou moral, quando nos visita, não tenho dúvida, não é um castigo de Deus, primeiramente, nem pensar nisso. Então, se eu estou sofrendo por algum motivo, e se esse sofrimento é muito grande, uma coisa muito grave que aconteceu comigo, por acaso, não que o acaso não existe, mas alguma coisa, por um acidente, por exemplo, que não tem nenhum culpado, ou que tenha algum culpado, alguém nos assalta, enfim, faz qualquer coisa aí contra a gente. Então, quando nos visita isso, por pior que seja, a gente tem que ter em mente que não é por acaso, e aquilo veio porque tinha que vir, e aí é preciso o quê para a gente poder entender bem a dor e o sofrimento? A gente precisa quebrar os grilhões do tempo presente, voltar no tempo, e não vamos lembrar, porque não nos é dado essa faculdade de lembrar de vidas passadas, mas dá para imaginar. Se está acontecendo comigo, se eu estou sofrendo muito, tem uma razão de ser, tem um ensinamento, é um resgate de dívidas passadas. Pode ser considerada, sim, até uma bênção, um sofrimento. Pô, mas eu estou sofrendo horrores aqui, e você vem me dizer que é uma bênção. Se você analisar do ponto de vista da doutrina espírita, é uma bênção, sim. Você tem que aceitar aquilo, não está sendo por acaso, está te ensinando, está te mostrando alguma coisa que você não estava vendo, e que agora você, a partir de estudando, isso aí é alguma coisa que eu andei fazendo em vidas passadas, de repente até pediu para que isso acontecesse. Antes da gente nascer, muitos de nós têm essa oportunidade de participar da programação do que vai ser a nossa próxima reencarnação. E lá muitas vezes a gente pede, olha, se eu não estiver indo muito bem,
eu quero passar por uma expiação bem séria, porque eu sei que, porque do lado de lá é muito fácil prometer. Você tá desencarnado, não encarnou ainda, está para vir, mas você sabe que vai viver aqui 70, 80 anos, do lado de lá, 70, 80 anos, não representa nada, é muito rápido. Então, você, do lado de lá, você promete tudo. Ah, pode, me manda cego, com problema grave aí, porque sabe que aquilo é tão rápido. Daqui a pouquinho já está voltando e aí resgatou. Se resignar, evidentemente, se passar um tempo aqui na Terra, aquele tempo na Terra, aceitando aquilo numa boa e tal, quando voltar realmente resgatou muito e vai dar um salto de qualidade no crescimento espiritual. Só que quando encarna aqui na Terra, não lembra de nada, e aí se revolta, começa aquele marca-passo de novo, vai passar uma reencarnação toda aqui, talvez sofrendo muito, mas revoltado, com raiva de tudo, porque a gente nunca faz a outra pergunta, e por que não eu também? Né? Que a gente poderia, quando a dor nos visita, uma coisa grave, a gente devia fazer isso. Por que não eu também? Se tantos já passaram por isso, um diagnóstico ruim, por exemplo, você vai ao médico e sabe que está com uma doença muito grave, aí você sai arrasado, por que eu? E tende a se revoltar, o que é um erro. Jamais deveríamos ter esse tipo de comportamento. Aqui não faz parte do nosso assunto de hoje, mas está dentro dele, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Aí no item 7, ele fala da paciência. E olha só o que esse espírito aqui, ele se intitula um espírito amigo. Nem todos declinam o nome, né, na codificação aí, por causa daí que ele diz que é um espírito amigo. Mas com certeza alguém de muita luz. Olha o que ele fala aqui sobre a paciência, sobre a dor, basicamente. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor nesse mundo vos mandou para a glória do céu. Então, esse espírito aqui está nos sinalizando a função gloriosa e amorosa da dor. E nós temos que aceitá-la. Não foi por acaso, ela está nos ensinando, ela está nos mostrando alguma coisa. Ficar de cama, por exemplo, o médico nos receita aí, olha, você vai ter que ficar 1 mês sem levantar da cama. Uma coisa horrorosa para a gente, né, que trabalha, que tem uma série de atividades. Aí. Pode ser um momento riquíssimo para essa pessoa que vai ter oportunidade agora durante 30 dias, ou mais ou menos, de ficar pensando em coisas que nunca pensou. No dia a dia, aí, nessa confusão do dia a dia, você não para pensar, você está ali cheio de problemas, todos nós estamos sempre cheios de problemas na nossa cabeça, das mais variadas ordens, desde financeira até doença, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, toda hora, a gente, 1000 problemas. Então a gente está sempre correndo, e sempre contra o relógio também, é uma loucura a nossa vida, eu acho que de todo mundo aqui é assim. Então, a gente não tem tempo não para pensar. Aí, 30 dias na cama sem ter o que fazer. Aí pode ser riquíssimo isso na possibilidade de alavancarmos aí a nossa carreira espiritual, vamos dizer assim. Porque a gente vai parar para pensar, aí lembra que quase não dá atenção para a família, que não faz nada, que não tem feito nada de melhor para si próprio, para a sua família, só quer saber de trabalhar, de ganhar mais dinheiro, de resolver problemas, apagar incêndio, como se diz aí no nosso dia a dia, nesses probleminhas que vão surgindo. Então, precisamos dessa não é necessário que fiquemos doentes 30 dias na cama, não, vamos sentarmos doentes, parar para pensar de vez em quando, à noite, antes de dormir, fazer aquilo que Santo Agostinho nos sugeria, né?
lembrar todo o dia que passou, onde acertou, onde errou, o que poderia ter feito e não fez, um favor que esqueceu. Então, fazer esse tipo de trabalho mental, isso é riquíssimo para todos nós. Então, sem a dor e sem o sofrimento, isso é importante a gente ter isso em mente também. Sem esse binômio aí, dor e sofrimento, provavelmente nós sucumbiríamos, nós não ficaríamos marcando passo eternamente. Porque quando você, principalmente se é jovem, se tem 20 anos, 20 e poucos anos, acha que a morte está muito distante. Lá pelos 60, 70 eu vou começar a pensar em Deus. Por enquanto não. Cheio de saúde, está trabalhando, já está com um bom emprego, um bom salário, não lembra de Deus. Quer curtir a vida, quer fazer férias e sair, um oba-oba, quer transformar a vida num oba-oba, transformar a cidade, o planeta num parque de diversões, só alegrias. Não é assim, e se não houvesse a dor e o sofrimento, a nossa vida provavelmente seria assim. Nós não subiríamos aí nessa escada aí ascensional que a gente tanto almeja. Então é preciso que ela venha. Então as causas das misérias humanas estão justamente nessas coisas todas que a gente não faz. E não faz porque muita gente porque não tem conhecimento. Nós não temos essa desculpa. Nós espíritas que estudamos, que ouvimos palestras, fazemos cursos, a gente sabe. Então não tem desculpa. Nós estamos aqui não para oba-oba, estamos aqui para trabalharmos a humildade, né? A humildade e a caridade são as duas virtudes que se opõem àquelas duas mazelas que nós falamos, que é o egoísmo e o orgulho. Então, caridade e humildade. Se a gente fizer essas duas coisas, tentar pelo menos, os espíritos nos dizem, o importante é que você tenha em mente que queira melhorar, que queira fazer as coisas corretas. Isso já porque querer, primeiro a gente pensa, depois a gente vai lá e faz aquilo que a gente pensou. Então, se a gente estiver pensando, eu quero acertar, eu vou melhorar, eu vou aproveitar essa encarnação, eu vou trabalhar na caridade, eu vou para a comunidade, vou ajudar as pessoas, vou tirar o foco de cima de mim, que é o egoísta, e vou focar no próximo, naqueles que me cercam. Você está dando um grande passo para melhorar, para não sofrer, porque você não precisa, então eu tenho que sofrer por tudo que eu falei, parece que a gente tem que sofrer para evoluir. Não necessariamente. Você evolui pela dor ou pelo amor. Então você pode, esse sofrimento todo, nunca via ter. Justamente porque você está aproveitando a sua encarnação, trabalhando na caridade, trabalhando o amor que tem dentro de você pelas outras pessoas. Com isso você se safou do sofrimento e está crescendo espiritualmente, trabalhando a caridade e a humildade e o amor, basicamente. Jesus quase não falava em caridade nessa palavra, mas tudo que ele falava era em cima da caridade e do amor, que são quase que sinônimos. Com isso, essas misérias humanas poderão nunca vir para a gente, e as causas delas são essas coisas todas que nós falamos aí, são as causas das misérias humanas que a gente tem que apagar das nossas vidas. Obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus.